Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Este amigo que vos fala, Bispo Rocha, sou bispo aqui da Igreja Apostólica Morada do Altíssimo. Tá? Nossa igreja ela fica localizada no bairro do Jardim das Oliveiras, tá? Aqui na zona leste de São Paulo, no Itaim. Tá? Então você é o nosso convidado todo especial para fazer parte da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, Igreja Apostólica Morada do Altíssimo, tá bom? Nosso endereço fica na rua João Míssel Gigante, no número 320, tá? Bem no centro do Jardim das Oliveiras. Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês, tá? Que estão chegando aí na nossa live, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Aguarda aí, porque nós vamos estar orando por você, vamos estar intercedendo em favor, tá? Da sua vida. Que o Senhor abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Esse amigo é o Bispo Rocha. Quero, nessa noite, orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu familiar. Você que está aí agora do outro lado, nos acompanhando, nos assistindo, venha participar conosco, em nome do Senhor Jesus, dessa live abençoada. Você pode ver que aí atrás, a gente já está falando sobre o Domingo dos Casais, domingo que vem agora. Tá? Nesse domingo agora, nós estaremos orando por todos os casais que comparecerem aqui na nossa Igreja Apostólica Morada do Altíssimo. Nosso culto de domingo, tá? Ele vai acontecer aqui no Jardim das Oliveiras, tá? No bairro do Jardim das Oliveiras estaremos realizando, em nome de Jesus, o culto às 8 horas da manhã, tá bom? 8 horas da manhã estaremos realizando esse culto abençoado. E às 18 horas estaremos no bairro de União de Vila Nova, tá? No bairro de União de Vila Nova também, pregando a palavra de Deus, orando pelos casais, abençoando a vida de todos que comparecerem ali, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês que estão chegando, que estão passando nessa live, em nome do Senhor Jesus. Já te convido, tá? Para que você segure aí na sua mão o seu copo com água, para que você segure aí, porque vamos estar orando para que o Senhor venha estar abençoando a tua saúde, tá? De repente você é uma pessoa que está enferma, que está doente, que está precisando de ajuda, de um socorro, tá? Talvez você já tenha corrido por todos os lados, você já tenha tentado de tudo, né? E a gente sabe que hoje muita gente, né, ao se encontrar em uma situação complicada, ela entra em desespero, né? Mas a palavra de Deus diz, queridos, que nós precisamos buscar a Deus, porque o nosso socorro, ele está no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Como está escrito lá no livro de Salmo, do capítulo 121, né? A Bíblia diz lá que onde virá o nosso socorro? O nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso que eu te convido, em nome de Jesus, já a preparar o seu copo com água, a sua garrafinha, porque estaremos intercedendo por você, intercedendo pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, tá? Eu quero deixar uma palavra abençoada para o seu coração. Você que está aí agora, em nome de Jesus, está nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu quero ler aqui no versículo que está no livro de Gálatas, Gálatas capítulo de número 6, tá? No versículo de número 8, Gálatas capítulo de número 6 e o versículo de número 8, está escrito o seguinte: quem semeia, tá? Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha que palavra abençoada, meu irmão. O que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, né, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja dos Gálatas, o que ele está falando aqui? Olha, se vocês semearem na carne de vocês, vocês certamente, né, vão colher destruição. Mas se vocês semearem no Espírito vocês vão colher vida eterna. Ele manda esse recado para a igreja, para que eles fiquem atentos, né? Queridos, nós sabemos que nos dias de hoje existem milhares de pessoas no mundo, milhares ou milhões de pessoas, né? E na maioria dessas pessoas, muitas delas hoje vivem envolvidas apenas com os afazeres dessa vida, preocupado com as coisas desse mundo, preocupado
apenas com os benefícios que elas irão adquirir para desfrutar ainda nesta carne, ainda nesta vida. E é óbvio que se nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos, é necessário isso. Mas quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta, ele está dando um alerta para a igreja de Gálatas, o seguinte: olha, vocês têm que estar atentos. Se vocês ficarem semeando apenas para a carne, vocês vão colher destruição. Ou seja, é como se ele estivesse falando para ela o seguinte: olha, não façam isso. O espírito de vocês precisa também de investimento. O espírito de vocês também precisa da atenção de vocês. O próprio Jesus, queridos, ele nos fala no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 4 também, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala isso, queridos, ele está nos ensinando, nos mostrando que nós precisamos não somente alimentar o nosso corpo físico, mas também cuidar e alimentar o nosso corpo espiritual. Nós somos compostos tanto de corpo físico como também do corpo espiritual. O que muita gente não sabe. E quando a pessoa ela se preocupa apenas em satisfazer, em alimentar o seu corpo físico, ela está, na verdade, investindo, mas na verdade investindo, e mais na frente, queridos, ela vai colher corrupção. Por que ela vai colher corrupção? Ou destruição, como está escrito aqui na Bíblia. Por que ela vai colher? Porque o foco dela, na verdade, foi apenas as coisas materiais. Você sabe que existem muitas pessoas nos dias de hoje que estão focadas apenas nas coisas materiais, né? Ela se preocupa com tudo, mas com tudo do seu lado material, com o seu lado físico, né? Ela se preocupa com a sua beleza, com a sua estética. Não estou dizendo que isso é errado. Ela se preocupa apenas em ir na academia. Não estou falando também que isso é errado. Mas ela se preocupa apenas com esse lado. Ela não observa que ela tem uma outra vida, a vida espiritual. Algumas pessoas sabemos que, pelo fato de não ter o conhecimento, então elas agem apenas pelo lado material ou pelo lado físico. Mas existem muitas pessoas que, mesmo sabendo na necessidade de cuidar do seu espírito, da sua vida com Deus, da sua vida com o Espírito Santo, elas continuam apenas cuidando das coisas materiais e deixando as coisas espirituais de lado, como se isso não importasse para elas. É como se elas fechassem os olhos para isso e dissessem: não, isso não é importante, isso para mim não tem valor algum. E são exatamente essas pessoas, queridos, como está escrito aqui, a Bíblia está dizendo, que essas pessoas certamente elas colherão destruição, porque elas simplesmente estão cuidando apenas das coisas materiais, apenas do seu lado carnal, do seu corpo físico. Não estou dizendo aqui, meu querido, que isso não é certo, porque nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, do nosso físico, cuidar da nossa saúde. Isso é importante, meus irmãos, isso é muito importante mesmo. Mas, queridos, entenda uma coisa: quando nós apenas avaliamos, cuidar apenas dessa área, e nós menosprezamos ou desprezamos, né, a nossa vida espiritual, é exatamente aí, queridos, aonde nós entristecemos a Deus. Por que nós entristecemos a Deus? Porque, queridos, o nosso espírito, veja bem, olha para cá para você entender, o nosso espírito é exatamente aquela porção que saiu de dentro do próprio Deus. Cada um de nós, cada ser humano, né, tem uma porção de Deus dentro de si. Você que lê a Bíblia sabe que a Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor Jesus, o Pai Todo-Poderoso, quando Ele criou o ser humano, né, Ele então foi lá e, ao criá-lo, né, do pó da terra, quando Ele criou ele, então lá Ele foi lá e soprou, né, soprou o fôlego de vida, então o homem passou a viver. Então, o que isso acontece? O próprio Deus, Ele quer continuar ligado a mim e a você. Mas como que Ele se liga em nós? Quando nós valorizamos as suas coisas. Lembra que está lá no livro de João, capítulo 4, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, e ela fez várias perguntas para Jesus, e no final das perguntas, ela fala sobre a questão de adorar a Deus no monte ou em Jerusalém, e Jesus olha para ela e fala o seguinte: olha, mulher, chega o dia, e já chegou a hora, que nem mesmo aqui, e nem em Jerusalém, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores,
aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Queridos, a importância da gente buscar a Deus, tá? Da gente buscar a Deus, fortalecer o nosso espírito, nos alimentar através da palavra, nos alimentar através da oração, porque são essas coisas que alimentam o nosso espírito, tá? Porque quando eu estou orando, eu estou me conectando com o Pai. Assim também, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo a voz do meu Pai, do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra. E quando eu deixo de fazer isso, meus queridos, então é como se eu não tivesse querendo me comunicar com meu Pai, não tivesse querendo me comunicar com o meu Senhor, deixando Ele de lado, como se Ele fosse nada. E é exatamente aí onde muitas pessoas têm pecado, têm falhado, porque o Espírito Santo, meus irmãos, Ele nos ensina. Sabe, você que está aí agora, de repente você está agora para baixo, triste, angustiado. Você tem uma tristeza na alma, no teu espírito agora. E talvez você esteja até bem fisicamente, mas você está triste. Alguma tristeza, alguma angústia. O que está faltando? O que está faltando nisso? O que está faltando, meu querido, é exatamente a tua ligação com o Pai, a tua conexão com o Criador. Por isso que o Senhor, Ele diz aqui na sua palavra, Ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos alimentar da palavra. Quando ele diz aqui, quando nós acabamos de ler aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 8, ele diz que ele diz assim, quem semeia para a carne, da sua carne colherá a destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, se você plantar no teu espírito, se você alimentar o teu espírito, se você buscar as coisas que agradam o Espírito, se você fizer aquilo que agrada o Espírito, aquilo que fortalecerá o teu espírito, queridos, você recebe vida, você recebe fortalecimento, você recebe saúde, você recebe cura, você recebe livramento, você recebe, porque o próprio Deus garante isso. Agora, quando a pessoa, ela simplesmente alimenta apenas a carne dela, alimenta apenas o físico dela, os desejos carnais, as vontades carnais, e não alimenta o espírito dela, então, querido, certamente, como diz a Bíblia aqui, ela vai colher destruição. Por isso, você que está aí do outro lado, você que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo, presta bem atenção. O Espírito Santo, ele é real. Eu tenho certeza que é com você que ele está falando agora. Você que está aí agora desanimado, talvez você passou o dia todo hoje e você não orou, você não falou com o Espírito Santo, você não leu a Bíblia, você não falou com Deus, sabe? Você tirou tempo para todas as coisas, você tirou tempo para olhar o WhatsApp, você tirou tempo para ir no Facebook, para ir no TikTok, né? Você tirou tempo, sabe, para conversar com um amigo, para conversar com um colega de trabalho, você tirou tempo para conversar com seu familiar. Não estou dizendo que nada disso é errado, porque isso é saudável. Mas se você tirou tempo para tudo isso, e você não tirou tempo para conversar com o Espírito Santo, você não fez absolutamente nada. Você não fez absolutamente nada. Você tirou tempo para tudo, para agradar a si mesmo, agradar outra pessoa, para agradar o patrão, para agradar o cliente, para agradar o vizinho, o amigo, mas você não tirou tempo para agradar a Deus, para agradar o Espírito Santo. Ei, meu irmão, meu irmão, o Espírito Santo é real. Ele é real. Sabe o que Jesus falou, né? Jesus disse o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só não. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ei, irmão, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está em nós. E Ele quer conversar com você. Ele quer te orientar, te ensinar. Mas muitas pessoas têm entristecido Ele, têm deixado Ele triste. Ei, em nome do Senhor Jesus, ouça essa palavra agora, em nome de Jesus. Desperta você que está dormindo, você que se preocupa apenas com as coisas desse mundo. Em nome de Jesus, abra o seu coração para o Senhor.
Abre o seu coração para o Espírito Santo. Ele quer te restaurar, Ele quer te curar, Ele quer libertar, Ele quer trabalhar na tua família, Ele quer abençoar o teu casamento. Ele quer abençoar. Olha só, está vendo aí atrás? O domingo dos casais. Agora, no domingo próximo agora. Aqui na Igreja Apostólica Morada do Altíssimo. Vamos estar, em nome do Senhor Jesus, clamando por todos os casais, pelas vidas, pelos casamentos. Sabemos que existem hoje muitos casamentos que estão à deriva, casamentos que estão vivendo em situações difíceis, e tudo por falta do Espírito Santo no casamento. Então nós queremos que você participe conosco, traga o teu cônjuge, traga o teu namorado, o teu marido, sabe? Venha participar desse culto de fé, onde o Espírito Santo vai estar te trazendo um direcionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te convido, em nome do Senhor Jesus, tá? Aqui na Zona Leste de São Paulo, tá? No Jardim das Oliveiras, aqui no Itaim Paulista, no bairro do Jardim das Oliveiras, tá? Na rua João Missa Gigante, no número 320. E à noite também nós teremos no bairro de União de Vila Nova, tá? Na rua Rio Caciporé, número 67. Então você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo te proteja, te fortaleça, em o nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra, meu irmão. Você que está aí agora, desperta, você que está dormindo. Para de alimentar apenas as tuas vontades próprias, os desejos da tua carne. Para de alimentar somente aquilo que o teu corpo almeja. Alimenta o Espírito Santo. Alimenta o teu espírito com as coisas do Espírito Santo. Alimenta o teu espírito com as coisas de Deus, com a palavra, com a oração, com a meditação, com o louvor, com a adoração. Faça isso em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza absoluta que o poder de Deus ele vai agir sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está aí agora nessa live. Eu quero orar por você que está nos assistindo agora. Não importa qual seja o lugar que você estiver. Eu quero interceder pela tua vida. Eu quero interceder pela tua casa, pela tua família. Em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento orar, meu Pai. Eu quero interceder nesse momento pela vida, meu Pai, de cada pessoa que está nos assistindo agora, Pai. Através desta live, através desta oração. Senhor, nesse momento, eu apresento nas tuas mãos agora, Pai, a vida de cada pessoa, meu Pai, que ora comigo agora. Essa pessoa, meu Deus, que está nesse momento precisando de um socorro, precisando, meu Pai, de ajuda. Espírito Santo, em nome de Jesus, passa com teu poder agora, Senhor, com a tua unção poderosa sobre a vida dela. Meu Senhor, há pessoas agora, meu Pai, que nos assiste agora, que nos escuta, meu Deus, e estão vivendo situações difíceis. Espírito Santo, toca sobre ela agora, Pai. Em nome de Jesus, fala com ele aí agora, meu querido. Peça para o Espírito Santo agora. Vinha ao teu encontro. Diga, Espírito Santo, eu estou aqui agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala comigo. Em nome de Jesus, me fortaleça para eu me levantar. Diga agora, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, renova as minhas forças, renova a minha fé no Senhor. Espírito Santo, eu te apresento nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida de cada uma dessas pessoas que estão agora, meu Pai, nos acompanhando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela seja renovada, meu Deus, que ela seja restaurada, Pai, que ela seja transformada pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toca, meu Deus, agora e restaura, trazendo cura, livramento, trazendo, meu Deus, restauração sobre ela. Que o nome, meu Deus, do Senhor seja glorificado através dessas pessoas agora. Pai, toca com teu poder de cura agora, pois eu declaro sobre a vida dela. Eu declaro saúde sobre a vida dela. Eu declaro livramento sobre ela, em nome de Jesus. Receba aí agora, você que está nos assistindo, seja curada agora. Seja livre, em nome do Senhor Jesus. Seja liberta agora, você que está nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus, seja curada pelo poder de Deus. Você que está doente, receba saúde agora sobre o seu corpo. Receba saúde agora sobre a sua visão, sobre o seu ouvido, sobre o seu corpo por inteiro. Aonde tiver uma enfermidade,
Em nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito de enfermidade da vida dessa pessoa agora. Sai daí agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora saúde sobre o corpo dela. Eu declaro cura, não somente no corpo físico, mas também no corpo espiritual. Que ela receba saúde no corpo espiritual também. Que ela receba cura. Que esta mágoa, esse rancor, esse ódio, esse sentimento negativo, esse ressentimento contrário, caia por terra, vá embora, sai da vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, fortaleça ela, Espírito Santo. Pois eu te peço e eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu quero apresentar nas tuas mãos esse casamento. Eu quero apresentar nas tuas mãos, Pai, esse homem, essa mulher, esse casal, Senhor, que precisa de ajuda, que precisa, meu Pai, de socorro. Esse casamento, meu Deus, que precisa de um milagre, Senhor. Talvez, meu Pai, esse homem, essa mulher, estão vivendo, Senhor, até mesmo dormindo em quartos separados, vivendo situações difíceis, meu Pai. Senhor Espírito Santo, vem agora, meu Deus, ao encontro dessa pessoa, desse casamento, que todo o mal, Senhor, que estiver na casa dela, no lar dela, na família dela, saia agora, em nome de Jesus, desapareça daí agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pois eu declaro a bênção sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Então, seja abençoada, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te proteja e te guarde, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Aguardo por você neste domingo, em uma das nossas igrejas apostólicas Morada do Altíssimo, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.